o que torna Yellowstone um dos lugares mais únicos do planeta. Vamos explorar essa maravilha natural da Unesco. Bem-vindo ao Parque Nacional de Yellowstone, um lugar onde a beleza bruta da Terra ganha vida. Neste vídeo, exploraremos suas paisagens deslumbrantes, vida selvagem única e incríveis maravilhas geotérmicas. Desde sua rica história como o primeiro parque nacional do mundo, até seu reconhecimento como Patrimônio Mundial da Unesco, Yellowstone é um tesouro que transcende o tempo e as fronteiras. Localizado no canto noroeste de Wyoming, com partes que se estendem para Montana e Idaho, o parque cobre mais de 8.983 quilômetros quadrados, uma área maior do que alguns estados dos Estados Unidos. Ele está situado no coração do grande ecossistema de Yellowstone, um dos maiores ecossistemas temperados do mundo. A localização central de Yellowstone também o coloca próximo de outros destinos icônicos. A apenas 11 quilômetros ao sul está o Parque Nacional Grand Teton, enquanto cidades próximas como Jackson Hole, Bozeman e Cody oferecem aventuras ao ar livre e um charme local único. Para quem está planejando uma visita, Yellowstone é bem conectado às principais cidades e aeroportos. Entre as entradas mais populares estão o Aeroporto Internacional de Bozeman-Yellowstone, em Montana, a 2 horas de carro da entrada norte. O Aeroporto de Jackson Hole, em Wyoming, a apenas 1 hora e meia da entrada sul. O Aeroporto Regional de Yellowstone, em Cody, Wyoming, a cerca de 80 quilômetros da entrada leste. Dirigir é a maneira mais comum de explorar o parque. Suas 5 entradas principais levam ao Grand Loop Road, uma rota cênica de 228 quilômetros que conecta todas as principais atrações. Cercado por terras protegidas, Yellowstone forma a mais de uma vasta área de natureza interconectada, oferecendo abrigo para inúmeras espécies de plantas e animais. O parque é uma obra-prima geológica, com montanhas, rios e lagos que coexistem com um dos sistemas vulcânicos mais ativos do planeta. O Lago Yellowstone, o ponto central tranquilo do parque, contrasta com o dramático Rio Yellowstone, que esculpe a paisagem e cria atrações icônicas como as impressionantes Lower Falls. A uma altitude média de 2.400 metros, o clima de Yellowstone é tão dinâmico quanto suas paisagens. Os verões são amenos, com temperaturas máximas em torno de 21 graus, enquanto os invernos transformam o parque em um paraíso nevado, com temperaturas abaixo de zero. A primavera e o outono trazem climas imprevisíveis, mas também momentos de beleza extraordinária. Yellowstone acolhe a todos. Famílias com crianças podem desfrutar de trilhas fáceis, como as do Norris Geyser Basin. Para visitantes com mobilidade reduzida, o parque oferece passarelas acessíveis em Old Faithful e Mammoth Hot Springs, além de transporte adaptado para cadeirantes. Os visitantes mais aventureiros podem explorar mais de 1.440 quilômetros de trilhas, que vão desde caminhadas curtas até expedições de vários dias em áreas remotas. E, independentemente da idade ou do nível de preparo físico, Yellowstone oferece inúmeros lugares onde você pode simplesmente se sentar e apreciar a beleza. De seus geysers icônicos às suas trilhas tranquilas, Yellowstone oferece algo para todos. É um convite à aventura e um lembrete da beleza que compartilhamos. A jornada para proteger Yellowstone começou com os primeiros exploradores, como John Coulter, cujos relatos vívidos de rios fumegantes e geysers renderam o apelido de Inferno de Coulter. Essas histórias foram confirmadas mais tarde
pela expedição Washburn, em 1870, que mapeou as características geotérmicas do parque e inspirou sua designação como Parque Nacional. Em 1872, Yellowstone tornou-se o primeiro parque nacional do mundo, estabelecendo um precedente global para a preservação de maravilhas naturais. Muito antes dessa decisão histórica, no entanto, relatos sobre uma terra misteriosa, repleta de geysers e rios ferventes, cativaram exploradores e cientistas. Essas histórias, inicialmente descartadas como mitos, acabaram despertando curiosidade e levando à descoberta do parque. A aprovação da Lei de Proteção do Parque Nacional de Yellowstone, assinada pelo presidente Ulysses S. Grant, priorizou a conservação em detrimento da exploração comercial, uma ideia inovadora na época. Essa lei marcou o início de uma nova era, em que tesouros naturais foram protegidos para o desfrute público e para as gerações futuras. Por milhares de anos, povos indígenas como os Shoshone, Crow e Blackfeet prosperaram na região de Yellowstone. Para eles, essas terras eram sagradas, um lugar de poder espiritual, onde a própria terra parecia estar viva. Os Shoshone chamavam Yellowstone de a Terra do Solo Ardente, em referência à sua atividade geotérmica. Essas tribos dependiam da terra para caça, abrigo e práticas culturais que respeitavam profundamente o equilíbrio da natureza. Hoje, as tradições indígenas ainda são celebradas dentro e ao redor de Yellowstone. Eventos como os Intertribal Powwows e programas como o Tribal Heritage Project homenageiam as conexões entre as comunidades nativas e essas terras. Desde trabalhos intrincados de miçangas até histórias orais compartilhadas com os visitantes, essas tradições mantêm viva uma parte vital da cultura de Yellowstone. Ao longo dos séculos, Yellowstone enfrentou muitos desafios. A quase extinção do bisão no final do século XIX e os devastadores incêndios de 1988, que queimaram 36% do parque, foram momentos cruciais em sua história. Esses eventos desencadearam importantes discussões sobre a proteção da vida selvagem e o papel ecológico do fogo. Hoje, as paisagens antes queimadas estão prosperando, um testemunho da capacidade da natureza de se regenerar. A história do parque também inclui equilibrar a conservação com o turismo. Os esforços para gerenciar a poluição, a interação com a fauna e as ameaças ambientais permanecem como desafios constantes. No século XX, Yellowstone tornou-se um importante destino turístico. Desde os primeiros passeios de diligência até as viagens modernas e ecológicas, o parque continua a receber milhões de visitantes todos os anos. A história de Yellowstone é mais do que datas e eventos, é uma história de descoberta, conservação e o vínculo duradouro entre as pessoas e a natureza. Lar de uma vida selvagem icônica, plantas raras e paisagens extraordinárias, Yellowstone representa um ecossistema vibrante que reflete os ritmos naturais da Terra. Vamos explorar a incrível biodiversidade que torna Yellowstone verdadeiramente único. Este parque é um refúgio para algumas das espécies mais notáveis da América do Norte. Ursos pardos, alces e os resilientes bisões vagam livremente, enquanto espécies como o lobo-cinza, em perigo de extinção, reintroduzido na década de 1990, ajudam a manter o equilíbrio ecológico. Esses lobos demonstram como uma única espécie pode restaurar a harmonia em todo um ecossistema. Os rios são habitats vitais para espécies de peixes como a truta degolada de Yellowstone, que desempenha um papel crucial na alimentação de aves e mamíferos. A flora é igualmente diversa
com plantas raras como as Yellow Monkey Flowers, prosperando em áreas geotérmicas, plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. As diversas paisagens do parque sustentam 4 ecossistemas interconectados. Florestas que oferecem abrigo para a vida selvagem e desempenham um papel crítico na estabilização do clima. Rios e lagos que sustentam a vida aquática e nutrem os pântanos circundantes. Áreas geotérmicas, como geysers e fontes termais, que abrigam micro-organismos adaptados a condições extremas. Planícies e pastagens, onde bisões e alces vagam, criando uma cadeia alimentar única que apoia inúmeras espécies. Esses ecossistemas interconectados não apenas sustentam a biodiversidade de Yellowstone, mas também servem como um modelo global de como os sistemas naturais prosperam quando deixados intactos. Geologicamente, Yellowstone é uma obra-prima. Seus geysers, como o Old Faithful, são alimentados pelo imenso supervulcão sob o parque, um dos maiores sistemas vulcânicos do planeta. A Grand Prismatic Spring, com suas cores vibrantes e águas fumegantes, é mais do que uma maravilha visual, é um habitat para micro-organismos que prosperam em um dos ambientes mais extremos da natureza. Yellowstone é um pioneiro em conservação. Programas como o projeto de reintrodução do lobo-cinza restauraram o equilíbrio nas relações entre predadores e presas, provando como uma única espécie pode transformar um ecossistema inteiro. Esforços para combater espécies invasoras, restaurar a vegetação nativa e monitorar a saúde ambiental garantem que a integridade natural do parque permaneça intacta. A educação desempenha um papel crucial na missão de Yellowstone. Os visitantes são incentivados a respeitar a vida selvagem, permanecer nas trilhas designadas e compreender seu papel na preservação dessa paisagem incrível para as futuras gerações. Yellowstone é um testemunho do poder da natureza e da importância da preservação. Seus ecossistemas nos lembram do equilíbrio delicado que sustenta a vida na Terra. Yellowstone foi oficialmente designado como Patrimônio Mundial da Unesco em 1978, sendo um dos primeiros locais a receber essa honra. O processo de candidatura exigiu demonstrar seu valor extraordinário, não apenas para os Estados Unidos, mas para todo o planeta. A designação não se tratava apenas de beleza, mas sim de preservar um lugar que incorpora os processos naturais da Terra. Esse reconhecimento fortaleceu os esforços globais para proteger Yellowstone de ameaças como o desenvolvimento urbano e o excesso de turismo. Yellowstone atende a 2 critérios fundamentais do Patrimônio Mundial da Unesco que destacam seu valor extraordinário para a humanidade. Critério 7. Conter fenômenos naturais superlativos ou áreas de beleza natural excepcional. As características geotérmicas de Yellowstone, como a Grand Prismatic Spring e o Old Faithful, são incomparáveis em qualquer outra parte do mundo. Suas cores vibrantes e geysers fumegantes são impressionantes, tornando-o um dos lugares mais visualmente deslumbrantes da Terra. Além disso, estão suas paisagens, cânions dramáticos, cachoeiras imponentes e extensas pradarias. Essas maravilhas naturais cativam milhões de visitantes todos os anos. Critério 9. Representar processos ecológicos e biológicos em curso. Yellowstone é um laboratório vivo que demonstra o delicado equilíbrio da natureza. A reintrodução do lobo-cinza restaurou as dinâmicas entre predadores e presas, mostrando como uma única espécie pode transformar um ecossistema inteiro.
Essa interação delicada entre espécies e habitats fornece um exemplo vital da resiliência da natureza quando protegida. Embora muitos locais ostentem beleza natural, Yellowstone é único. Ele abriga metade das características geotérmicas do mundo, tornando-se um ponto quente de atividade geológica. Some-se a isso sua condição de peça central de um dos maiores ecossistemas temperados intactos do mundo, e você tem um local sem igual em sua importância. Ser um patrimônio mundial da Unesco eleva a importância de Yellowstone no cenário global. Esse reconhecimento atrai visitantes de todo o mundo, promove a educação sobre a conservação ambiental e garante a colaboração internacional para proteger os tesouros naturais e culturais do parque. Yellowstone também é um centro de pesquisa ambiental, onde cientistas estudam desde a atividade geotérmica até as mudanças climáticas. Yellowstone compartilha seu status da Unesco com outros locais icônicos, como as Ilhas Galápagos e a Grande Barreira de Coral. Embora cada um seja único, todos enfrentam desafios semelhantes, como o aumento do turismo e a degradação ambiental. Entre esses tesouros, Yellowstone se destaca como um exemplo brilhante do que é possível quando a natureza é priorizada, um farol de esperança para a conservação e um testemunho da responsabilidade compartilhada do mundo em proteger suas maravilhas. Começamos com o marco mais famoso de Yellowstone, Old Faithful. Este geyser não é apenas uma maravilha natural, mas também incrivelmente confiável, entrando em erupção aproximadamente a cada 90 minutos. Ao presenciar sua poderosa erupção, você sente a energia da Terra sob seus pés. Em seguida, a Grand Prismatic Spring, uma obra-prima geotérmica. Seus tons vibrantes de azul, laranja e verde fazem dela um dos locais mais fotografados do parque. Não é apenas bela, é uma janela para o coração vulcânico de Yellowstone. E não perca o Grand Canyon de Yellowstone. Os penhascos dourados do Canyon e as estrondosas Lower Falls oferecem vistas que são verdadeiramente majestosas. Yellowstone tem aventuras para todos. Os caminhantes vão adorar trilhas como a Norris Geyser Basin, onde você pode andar entre respiradouros fumegantes e piscinas borbulhantes. Para famílias, observar a vida selvagem no Hayden Valley é indispensável. Avistar bisões, alces ou até mesmo um urso pardo é uma experiência inesquecível. Para os entusiastas da água, o Lago Yellowstone oferece oportunidades tranquilas para andar de caiaque e pescar. Explorar suas águas cristalinas é ao mesmo tempo relaxante e emocionante. Prefere orientação de especialistas? Participe de um tour guiado por guardas florestais para aprender detalhes fascinantes sobre a história, geologia e vida selvagem de Yellowstone. Se você está em busca da foto perfeita, comece no Mirante de Fairy Falls, onde é possível capturar a Grand Prismatic Spring em todo o seu esplendor. Suas cores vibrantes são especialmente impressionantes ao meio-dia, quando a luz do sol está em seu auge. Para a fotografia de vida selvagem, Lamar Valley ao amanhecer é imbatível. A luz dourada e a vida selvagem ativa criam momentos dignos de um cartão postal. Por fim, vá ao Artist Point para vistas panorâmicas do Canyon de Yellowstone e do rio, uma cena que faz jus ao nome. No inverno, o parque se transforma em um paraíso nevado, perfeito para esqui cross-country e passeios com raquetes de neve. Eventos especiais como as expedições de vida selvagem no inverno destacam os meses mais tranquilos e frios do parque. Vamos descobrir fatos surpreendentes, estatísticas incríveis e histórias fascinantes que tornam Yellowstone inesquecível.
No final dos anos 1800, visitar Yellowstone era uma aventura por si só. Os visitantes viajavam de diligência por trilhas acidentadas, muitas vezes ficando semanas em hospedarias como o Old Faithful Inn, inaugurado em 1904. Essa obra-prima ainda é a maior estrutura de madeira do mundo. Quando Yellowstone foi estabelecido em 1872, tornou-se o primeiro parque nacional do mundo, mas não tinha guardas florestais. Durante mais de 30 anos, o Exército dos Estados Unidos protegeu o parque, combatendo caçadores furtivos e vândalos. Eles até construíram o Fort Yellowstone, um local histórico que ainda pode ser visitado hoje. Yellowstone também foi o primeiro parque nacional promovido como um destino global. Na década de 1920, companhias ferroviárias como a Northern Pacific lançaram campanhas See America First para incentivar os viajantes dos Estados Unidos a visitarem Yellowstone em vez de viajarem para o exterior. Os números de Yellowstone são tão impressionantes quanto suas paisagens. Em 2023, o parque recebeu mais de 4,5 milhões de visitas. Em média, Yellowstone atrai 4 milhões de visitantes anualmente, com as temporadas de pico durante o verão. 83% dos visitantes de Yellowstone vêm dos Estados Unidos, enquanto 17% são internacionais. Entre estes, 49% vêm da Europa, 34% da China e 10% do Canadá. O turismo gera aproximadamente 642 milhões de dólares anualmente para a economia local, apoiando mais de 8.700 empregos em cidades próximas como Gardiner, West Yellowstone e Cody. Os visitantes gastam, em média, 140 dólares por dia, contribuindo com quase 35 milhões de dólares anuais em taxas de entrada, que apoiam diretamente a manutenção e os esforços de conservação. Yellowstone abriga uma rica diversidade de vida selvagem, incluindo 67 espécies de mamíferos, como ursos pardos, lobos e bisões, 285 espécies de aves, incluindo águias carecas e cisnes trompete, 16 espécies de peixes, destacando-se a truta degolada de Yellowstone, 5 espécies de anfíbios e 6 espécies de répteis. Os ecossistemas diversos do parque também sustentam mais de 1.300 espécies de plantas vasculares. Yellowstone possui títulos impressionantes, tem a maior concentração de geysers do mundo, com mais de 500 geysers ativos, mais da metade de todos os geysers do planeta. Nem mesmo os famosos cenários geotérmicos da Islândia podem igualar a variedade de geysers e fontes termais de Yellowstone. Além disso, o parque conta com mais de 290 cachoeiras, sendo as mais famosas as Lower Falls e Upper Falls do rio Yellowstone. De geysers que quebram recordes a lendas centenárias, Yellowstone continua a cativar visitantes de todo o mundo. O Parque Nacional de Yellowstone não é apenas uma maravilha natural, é um ícone cultural. Desde seus laços com a história indígena até sua influência global na conservação, este parque representa muito mais do que paisagens deslumbrantes. A beleza de Yellowstone inspirou inúmeros artistas, músicos e escritores. No final do século XIX, o pintor Thomas Moran e o fotógrafo William Henry Jackson capturaram suas paisagens, ajudando a convencer o Congresso a estabelecer o parque. Suas obras ainda definem como imaginamos Yellowstone hoje. Desde a literatura até o cinema, Yellowstone permaneceu como uma fonte de inspiração. Escritores como John Muir elogiaram sua grandiosidade, enquanto seus cenários de outro mundo apareceram em documentários, filmes e até sinfonias dedicadas ao seu espírito indomado. A criação de Yellowstone, em 1872, foi uma ideia revolucionária: proteger terras para o desfrute público e para as futuras gerações.
Esse conceito se espalhou pelo mundo, inspirando o estabelecimento de outros parques nacionais, desde o Serengeti, na África, até Banff, no Canadá. Isso impulsionou um movimento global de conservação, lembrando à humanidade a importância de preservar os tesouros naturais mais intocados. Todos os anos, visitantes de mais de 50 países vêm se maravilhar com sua beleza e aprender sobre seus ecossistemas únicos. O parque também desempenha um papel crucial no combate às mudanças climáticas. Pesquisas realizadas aqui ajudam os cientistas a entender como os ecossistemas se adaptam, tornando Yellowstone um ator fundamental na luta pelo futuro do nosso planeta. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais aventuras nos lugares mais incríveis do mundo. Planejando uma viagem a Yellowstone? Com sua beleza infinita e aventuras, uma preparação adequada pode fazer toda a diferença. Aqui estão dicas essenciais para aproveitar ao máximo sua jornada a este parque icônico. Yellowstone é um destino para o ano inteiro, mas o melhor momento para visitar depende do que você procura. Primavera, abril a início de junho. A vida selvagem está mais ativa e é comum avistar filhotes de animais. No entanto, esteja preparado para um clima imprevisível, com temperaturas variando entre 0 e 15 graus Celsius. Verão, junho a agosto, a estação mais popular, com clima quente e estradas abertas. No entanto, espere grandes multidões e reserve sua hospedagem com antecedência. Outono, setembro a outubro. Temperaturas mais frescas e menos visitantes tornam este um momento tranquilo para explorar. A vida selvagem ainda está ativa e a folhagem de outono é deslumbrante. Inverno, novembro a março. Um paraíso nevado com atividades únicas, como caminhar com raquetes de neve e observar a vida selvagem. Lembre-se de que muitas estradas estão fechadas, então planeje-se adequadamente. A beleza de Yellowstone atrai milhões de visitantes anualmente, mas aqui estão algumas dicas para evitar as multidões. Chegue cedo ou tarde. Visite locais populares como Old Faithful, no início da manhã ou no final da tarde, para encontrar menos pessoas e uma iluminação melhor para fotos. Visite fora de temporada. Planeje sua viagem na primavera ou no outono para uma experiência mais tranquila. Explore tesouros escondidos. Descubra áreas menos movimentadas, como o Blacktail Plateau, para vistas incríveis e momentos de tranquilidade. Com o planejamento certo, cada momento em Yellowstone se torna uma memória que você guardará para sempre. O Parque Nacional de Yellowstone é um símbolo da resiliência da natureza, mas até mesmo essa paisagem icônica enfrenta desafios significativos. Yellowstone enfrenta uma variedade de ameaças, incluindo mudanças climáticas. O aumento das temperaturas está derretendo os mantos de neve e alterando os ecossistemas, ameaçando espécies como a truta degolada de Yellowstone, que depende de águas frias. Excesso de turismo. Com mais de 4 milhões de visitantes anuais, a infraestrutura do parque está sobrecarregada, causando erosão de trilhas e perturbações nos habitats. Poluição, lixo e microplásticos estão chegando às águas cristalinas de Yellowstone, afetando tanto a vida selvagem quanto a qualidade da água. A atividade humana. O avanço do desenvolvimento urbano próximo e a caça ilegal também colocam em risco o equilíbrio delicado do parque. Espécies invasoras, como a truta de lago, estão competindo com os peixes nativos, enquanto incêndios florestais, intensificados pelas mudanças climáticas, ameaçam grandes áreas de floresta.
Apesar desses desafios, Yellowstone é um líder global em conservação. Um de seus maiores sucessos é o projeto de reintrodução do lobo cinza. Desde 1995, os lobos têm ajudado a restaurar o equilíbrio do ecossistema, controlando populações de alces e permitindo a recuperação da vegetação. Outras iniciativas incluem programas de monitoramento aquático, protegem rios, lagos e ecossistemas aquáticos contra poluição e espécies invasoras. Projetos de reflorestamento, combatem a erosão do solo e restauram habitats para a vida selvagem, garantindo a estabilidade do ecossistema a longo prazo. Graças a esses esforços, áreas danificadas por incêndios florestais estão se regenerando, e espécies como águias carecas e ursos pardos estão mostrando recuperações notáveis. A preservação de Yellowstone é um esforço coletivo. Organizações locais como a Yellowstone Forever financiam programas de conservação, enquanto parcerias globais com a Unesco e outros grupos trazem expertise e recursos. Iniciativas educativas, apoiadas por esses grupos, garantem que visitantes e moradores compreendam a importância de práticas sustentáveis. Yellowstone é mais do que apenas um parque. É uma história viva das maravilhas da natureza, da resiliência da humanidade e da nossa responsabilidade de proteger o que é valioso. Hoje, exploramos sua rica história, biodiversidade deslumbrante, significado cultural e os desafios que enfrenta. Mas essa história não está completa sem você. Desde suas origens como o primeiro parque nacional do mundo até seu papel como líder global em conservação, Yellowstone tem inspirado gerações. Suas maravilhas geotérmicas e ecossistemas vibrantes nos lembram do poder da natureza, enquanto suas conexões culturais e históricas nos ensinam a valorizar nosso patrimônio compartilhado. Yellowstone está esperando por você. Seja a sua primeira visita ou a 10ª, este parque sempre oferece algo inesquecível. Agora queremos ouvir você. Você já visitou Yellowstone ou está na sua lista de desejos? Compartilhe suas experiências ou sonhos nos comentários. Adoraríamos ouvir suas histórias. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com outros amantes da natureza e se inscrever no nosso canal para mais histórias sobre os lugares mais extraordinários do mundo. Juntos, podemos construir uma comunidade que valorize e proteja nosso planeta. Vamos manter Yellowstone selvagem, belo e vibrante. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue explorando, continue protegendo e mantenha vivo o espírito de Yellowstone.